Naira, o resultado do júri popular desta quinta-feira positivo para a defesa? Para a acusação foi positivo. Foi 21 anos de reclusão em regime fechado. Né? Eu fiquei muito satisfeita com a condenação, né? De 21 anos de reclusão em regime fechado. Agora sim, o que as pessoas às vezes não entendem é que, como o Derinaldo já vinha recorrendo em liberdade, já vinha em liberdade, respondendo em liberdade, foi revogada a prisão dele, né? Por um juiz primeiro. Então ele continuou, né? O juiz até lamentou que uma condenação tão alta, mas ele continuasse a recorrer em liberdade, mas é o entendimento dos tribunais superiores, né? Respeito meus colegas da defesa, né? Parabenizo eles pelo trabalho deles, mas não tem nada a ver com defesa, né? Eu não sei o que vai ser dito aí. Não. Ele já estava esperando em liberdade. Então, de acordo com os tribunais superiores, ele não cometeu nenhum crime durante esse tempo, então ele continua, né? Esperando, recorrendo em liberdade. Mas uma hora os recursos acabam, né? O Ministério Público, a acusação, a defesa entra com recurso, o Ministério Público contrarrazou para que a pena se mantenha, né? Uma hora ele vai começar a cumprir a pena dele em regime fechado, né? E como é feminicídio, ele foi condenado em feminicídio, ele passa aí no mínimo 15 anos em regime fechado para depois começar, né, a progredir. Então, assim, a acusação ficou satisfeita, sim, com o resultado. Mas é o que eu digo, o fato dele poder recorrer à liberdade não tem nada a ver com defesa. Não foi um pedido da defesa, não. É que o Tribunal Superior, é claro que, né, a defesa gostou e tá, né, tem que gostar porque vai poder recorrer à liberdade. É o entendimento dos tribunais superiores, que como ele já estava em liberdade, né, eu não estou no começo do caso, eu fui constituída há pouco dia pela família. E assim, foi um júri muito cansativo, né? Realmente a defesa encontrou resistência. E o que eu digo assim às pessoas que aí conhecem é que, infelizmente, se tiver uma pessoa ofendida, constitua uma acusação, né? Porque estão se vangloriando das vitórias que tiveram aí. Mas é um promotor já de idade sozinho, né? Contra 2 advogados. Então hoje a defesa já encontrou resistência, um promotor e uma advogada, né? Estava a nível, estava 2 contra 2, não estava em desigualdade, né? Então é isso. Fiquei satisfeita com a condenação dele em 21 anos de reclusão. Satisfeita mesmo. Quais foram os elementos que a defesa do Derinaldo apresentou e que vocês rebateram e, por conseguinte, também quais foram os elementos que vocês apresentaram? Bom, doutor Ariolan, né, queria repetir o crime privilegiado, como foi dos outros 2 homens, né, que se mataram, se esfaquearam, né? E eu tentei rebater isso, que não teve privilégio nenhum, né? E os jurados acataram, os jurados todos foram de encontro com a acusação, né? Que não houve privilégio nenhum, porque se doutor Ariolan lutou, se ele tivesse tirado, né, a qualificadora de motivo fútil, e se tivesse tirado a qualificadora de que impossibilitou a defesa da vítima, se a defesa não teve nenhum êxito, nada que a defesa pediu foi atendido. Então, assim, mas se o jurado tivesse atendido, ele ia ficar o quê? Tirava o feminicídio, ele ia ficar o quê? 6 anos, ficar em cima aberto, né? Então, assim, como o jurado atendeu a defesa, a acusação, ele pegou os 21 anos de reclusão. Quanto ao depoimento do Derinaldo durante o júri, ele chegou de fato, ele já tinha confessado o crime, mas ele chegou a reconhecer durante o júri de hoje que matou mesmo e por qual motivo. Ele chegou a apresentar uma justificativa, embora não seja justificável? Bom, a defesa, né, não deixou ele responder nenhuma pergunta da acusação, só respondeu da defesa. E ele queria colocar que é porque era muito traído por Daniel, que Daniel tinha feito emboscada, né? Aquilo que eu já tinha previsto, que vinha muita calúnia e injúria contra Daniel, que não estava mais aqui para se defender, né? E nada da defesa foi atendido pela acusação, né? Então o fato de, infelizmente, ele poder recorrer à liberdade não tem nada a ver com a defesa. É os tribunais superiores que entendem que, se já tiver em liberdade e não cometer nenhum crime nesse período, continua recorrendo em liberdade. Até o trânsito de julgado, né? Não houve justiça assim. Uma hora ele vai cumprir os 21 anos de reclusão em regime fechado. Inclusive o juiz lamentou ter que deixar uma pessoa com 21 anos de reclusão recorrendo em liberdade, né? Ele disse, não é da minha vontade. Ele disse, o juiz disse. Mas como o outro juiz já tinha revogado antes, né? Que foi uma coisa que eu rebati muito, né? A justiça. Como o outro juiz já tinha revogado, aí ele não podia, né, descumprir a lei
e ele continuar recorrendo em liberdade. Mas é o que eu disse, foi condenado, vai recorrer e a acusação vai lutar para manter, né? Embora não traga a vida de volta da Daniele, né? A família se sente confortável com esse resultado? Sim, claro, a família se sente sim confortável, né? Porque houve justiça, né? Houve justiça sim. Quem disser que não houve é porque não entende bem. Houve justiça. Ele apenas, como já estava em liberdade, vai continuar em liberdade. Mas não quer dizer que ele não vai pagar pelo que ele fez, não. Ele vai pagar. Ele vai, né, passar os 20 anos de reclusão em regime fechado, como disse, como houve alteração do feminicídio, ele passa no mínimo 15 anos em regime fechado, para depois já começar a progredir e tal. A condenação do Derinaldo é a prova aí de que precisamos apagar de vez o feminicídio na nossa sociedade? Sem dúvida, a condenação de Derinaldo em 21 anos de reclusão em regime fechado, o juiz, né, já botou para começar em regime fechado, mas o recurso é um direito, né, de todos, vai servir de lição para os outros, né? E assim, como eu disse, não tinha assistência de acusação, não tinha. Ele sempre teve advogados e Daniele não teve, só veio ter agora, né? Então, assim, é importante o papel do assistente de acusação, as famílias, porque tem uma coisa, foi vítima, morreu, não precisa de advogado, precisa. E como precisa, para fazer valer justiça, né? Porque se a família tivesse condições de manter um advogado desde o início, talvez ele não tivesse em liberdade e recorrendo em liberdade e ia se manter preso. Se ele tivesse um período que tivesse preso, o juiz tinha base para, já que ele cumprisse de imediato em regime fechado. Ok, Naira, obrigado. Mais alguma informação, fica à vontade. Bom, é isso, gente. A justiça foi feita, né? Eu estou satisfeita com o resultado do júri, né? A acusação, foi acotado todos os pedidos da acusação e nenhum da defesa, né? E eu fico satisfeita e eu digo às pessoas, quando tiverem vítima, coloquem um assistente de acusação, façam um esforcinho, paguem um bom advogado criminalista, porque esse negócio de só a outra parte de advogado, bota 2, 3 e o Ministério Público não tem, isso causa muita impunidade. Então, assim, quando tiver vítima na família, desde o início, colocam um bom criminalista para estar assistindo na acusação, que é um direito. As pessoas, não, vítima não precisa de advogado, precisa, e como precisa.